Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista, e hoje vou apresentar para vocês uma publicação do Karl Marx, que saiu num jornal alemão, o jornal Vorwärts, que significa em português Avante. Na verdade, esse era um jornal dos alemães que estavam exilados na França. E aqui você tem uma resposta do Marx ao neo-hegeliano Arnold Ruge. E é isso que nós vamos ver logo após a vinheta. Esse texto também foi publicado no mesmo ano que a Expressão Popular, em 2010, e foi organizado, no caso pela Boitempo, num livro chamado Luta de Classes na Alemanha. Essa edição que eu trago para vocês aqui tem o prefácio, muito bom, por sinal, do professor Ivo Toné. Do que se trata, portanto, essa publicação do Marx? Foi o seguinte: em 1844, na parte alemã da chamada Silésia, que a Silésia era uma região que pega outros países, né? Então, na parte alemã dela, houve lá uma verdadeira rebelião dos trabalhadores que lutavam contra as condições de trabalho, os baixos salários. E para isso, o que eles fizeram? Literalmente, eles destruíram as máquinas, destruíram assim, queimaram os livros comerciais, que acabaram com eles, né? E acabaram também com os títulos de propriedade. E o Arnold Ruge vai publicar um texto no qual ele vai dizer o seguinte, que em função do atraso alemão, né, a sociedade alemã atrasada, né, ela é incapaz de compreender o caráter universal desse fato singular. Portanto, esse neo-hegeliano está colocando aí suas ideias filosóficas. E em cima dessas ideias, né, que o Marx vai rebater fortemente, duramente. O Arnold Ruge está reclamando que a sociedade política alemã ela é uma sociedade excluída, né? Ela não, portanto, ele está preso à emancipação política, né? Está preso ali à noção de cidadania, está preso àquela cisão do público e privado, que por sinal o Marx nesse mesmo ano já estava trabalhando a questão judaica e vai desdobrar isso ali também, né? E o Arnold Ruge, segundo Marx, não entende que essa sociedade política, essa emancipação política, não vai alterar a condição do trabalhador enquanto trabalhador assalariado. Isso vai existir, ou seja, mesmo com a emancipação política, você não tem ali, portanto, a emancipação humana, ou seja, vai continuar a exploração do trabalho dentro das fábricas. E o Arnold Ruge, além disso, ele vai dizer que o terror do rei, vai se negar o terror do rei, ou seja, não precisou nem ter uma intervenção mais forte do rei, porque bastou apenas uns poucos soldados para liquidar aqueles tecelões. E o Marx mostra que no primeiro choque, no primeiro confronto, são os trabalhadores que ganham. Teve sim que ter reforço de soldados para massacrar, acabar com essa rebelião dos trabalhadores, né? E se o Ardo Ruge está vendo aí que o rei tem uma simples falha na administração, uma falha do assistencialismo devido ao atraso alemão, o Marx vai mostrar exatamente que nos países centrais daquele período, que era França e Inglaterra, acontecia a mesma coisa, o pauperismo. Ou seja, a Inglaterra se deparava com o pauperismo há mais de 300 anos, fazia leis e mais leis e isso não resolvia. Portanto, essa análise do Arnold Ruge era completamente equivocada. Eu vou colocar aqui para vocês ao lado alguns trechos do texto para marcar as posições do próprio Marx, né? Lembrando que um deles é a questão do pauperismo, que o Marx diz que o pauperismo é uma palavra de origem inglesa. E vejam só, segundo Marx, na Inglaterra, a miséria dos trabalhadores não é parcial, mas universal. Não se limita aos distritos industriais, mas se estende aos agrícolas. Aqui, os movimentos não estão numa fase inicial, mas acontecem periodicamente há quase um século. E mais à frente, ele vai colocar um dos grandes pensadores
britânicos. Como é que ele via toda essa situação? Ora, quem é? Nada menos que o Malthus. Malthus, lembrando que é aquele que falava que a população crescia numa progressão geométrica e os alimentos cresciam numa progressão aritmética. Portanto, o alimento vai 2, 4, 6, 8, enquanto que a população 2, 4, 8, 16, 32. Então, segundo o Malthus, uma hora ia chegar um momento em que ia ter tanta gente que ia faltar alimentos. Ora, e assim o Marx cita esse trecho do Malthus. Vejam aí. E quanto ao pauperismo, em geral, seria, de acordo com a teoria de Malthus, uma eterna lei da natureza. Agora o Malthus. Uma vez que a população tende a superar incessantemente os meios de subsistência, a assistência é uma loucura, um estímulo público à miséria. Por isso, o Estado nada mais pode fazer do que abandonar a miséria ao seu destino e, no máximo, tornar mais fácil a morte dos pobres. É assim que o Malthus trata a população mais pobre. Voltando ao Marx, a essa filantrópica teoria, o parlamento inglês agrega a ideia de que o pauperismo é a miséria da qual os próprios trabalhadores são culpados e ao qual, portanto, não se deve prevenir como uma desgraça, mas antes reprimir e punir como um delito. Horas, então, o Marx vai dizer que os ingleses, que sempre há 300 anos, né, estão aí usando da administração e do assistencialismo, depois vão inverter a equação, ou seja, agora a miséria é culpa dos pobres, né? Parece que nós estamos no século XXI, não é? Não, mas é no século XIX. Então, a miséria é culpa dos pobres e, obviamente, vai se criar mecanismo ali, portanto, para punir os próprios pobres, né? E no caso francês não vai ser diferente, né? O Marx vai apontar o caso do Napoleão, o Napoleão que queria acabar com a mendicância em apenas um mês. E o que ele vai fazer? Ele faz um decreto lá em 5 de julho de 1808, né, contra a mendicância, e na prática os depósitos foram transformados em penitenciárias. Ora, se agora os depósitos são de penitenciárias, agora tem muita vaga para colocar presos e, portanto, basta ter rapidamente os julgamentos e os pobres vão parar na cadeia. Ora, portanto, vejam aí que para o Marx, o Estado, na verdade, ele é o que ordena a sociedade, né? O Estado faz o ordenamento da sociedade. E o Marx vai mostrar já nesse texto a cisão entre os interesses públicos e os interesses privados, ou seja, os interesses públicos como os interesses gerais e os interesses privados como os interesses particulares. Portanto, isso que ele vai retomar também lá na questão judaica nesse mesmo ano, e lembrando também que nesse mesmo ano o Marx estava escrevendo os manuscritos econômicos filosóficos, né? Ou seja, seus rascunhos, os quais depois vêm para nós na forma de livros, mas eram assim ideias fundamentais. Tudo isso, portanto, antes mesmo do Manifesto Comunista de 1848. E aqui, agora, para finalizar, eu quero pôr para vocês uma ideia, os pontos centrais que o Yves Tonnet aponta como as teses centrais desta publicação. Então vamos a elas. A sociedade civil como fundamento do ser social. B. A natureza contraditória da sociedade civil. C. A dependência ontológica, ou seja, do ser, do Estado em relação à sociedade civil. D. A natureza essencialmente opressora do Estado. E. A extinção do Estado como consequência da extinção do antagonismo de classe existente na sociedade civil. F. A impotência do Estado por sua própria natureza face aos problemas sociais. G. A natureza essencialmente paliativa de todas as políticas sociais. H. A determinação social do conhecimento. I. A limitação essencial da emancipação política. J. A natureza essencial da emancipação humana e sua superioridade sobre a emancipação política. E por último, K. A possibilidade e a necessidade ontológicas da revolução. Portanto, esses pontos, com certeza vocês vão encontrar nessa publicação e por isso que ela vale ser lida.
Diante desses apontamentos, diante dessas observações, cabe agora, para finalizar, duas colocações de minha parte. A primeira delas é que, se você está ainda na fase de leituras introdutórias, né, você já conheceu o Manifesto Comunista, bom, agora você tem a oportunidade de conhecer um texto também curto, importante, que é esse aqui, né? E, obviamente, ele é até um pouquinho mais curto que o próprio Manifesto. E, em segundo lugar, de caráter mais teórico, né, e importantíssimo, esse texto nos ajuda a compreender os limites do chamado marxismo vulgar, ou seja, que nesse marxismo vulgar temos, por exemplo, a ideia de que é necessário conquistar o Estado, valorizar o Estado, fortalecer o Estado. Não, Marx deixa bem claro nesse texto que o Estado tem que ser dissolvido, combatido, destruído, né? O Estado é um aparelho de dominação, portanto, sem ilusões nenhuma com o Estado. E em segundo lugar, ainda em cima desse marxismo vulgar, né, para quem já tem mais leituras, vai perceber que não existe essa cisão muito comum da universidade de falar do jovem Marx, do velho Marx, como se fosse duas pessoas completamente distintas, né? O jovem Marx filosófico, o velho Marx economista. Vejam que esse texto é de 1844 e o Marx trata tanto da filosofia quanto da economia ao mesmo tempo, porque ele tem, sim, uma visão ontológica, ou seja, uma visão de ser, e é um ser social, portanto, não cabe aqui essa separação entre os dois Marx, né? Marx, ele, claro, vai evoluindo no seu pensamento, mas não tem essa cisão estilo altusseriana, né? Pragmatista, estruturalista, cartesiana, que se faz muito comum por aí, né? Colocando Marx como seres, como se fosse dois seres, né? Se você gostou desse vídeo, dê o joinha, escreva abaixo os comentários, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo.